Graça e paz, amados. Maravilha, um privilégio maravilhoso estar aqui mais uma vez com os irmãos. Bom ver também o irmão Toninho, né? Já tinha tempo que eu não via ele. Deus abençoe, meu caro. Amados, hoje eu queria falar um pouco sobre um evento que aconteceu numa província chamada Decápolis, né? Eu até chamei o tema da nossa mensagem, Missão em Decápolis. Decápolis era uma província, né? Eram 10 cidades, por isso o nome Decápolis. Eram 10 cidades que ficavam na fronteira, né, de Israel. A maioria dos habitantes ali eram gregos, né? Mas Jesus decide proclamar o evangelho nessa província. Vamos ver o que aconteceu lá então? Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do verso 1 até o 20. Vamos ver o que o Espírito de Deus vai nos revelar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus, que maravilha, né? Irmãos, para mim, particularmente, uma das passagens que eu mais gosto, sabe por quê? Porque nós estamos vendo aqui um milagre fantástico, né? Sabe que ao longo da nossa caminhada,
Ao longo da nossa vida, a gente vai ficando o coração duro, não é? A gente vê tanto problema, a gente vê tanta gente sofrendo e a gente começa a se acostumar com isso. Parece uma coisa normal. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Jesus está com os seus discípulos, né? Eles estão ali navegando pelo mar da Galileia, mas Jesus tem algo para fazer em Decápolis, na fronteira. Como eu estava dizendo, a população de Decápolis era de maioria grega, né? Não eram judeus. Tanto é que eles eram criadores de porcos. Mas Jesus queria proclamar as verdades espirituais naquele lugar. Mas chama-me também a atenção algo aqui no texto. Preste bem atenção aqui no verso 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Primeiro, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, porque nos dias que nós estamos vivendo, parece que as pessoas, até mesmo entre os crentes, pararam de acreditar que demônios existem. Mas os demônios existem, irmãos. Existe ação de demônios sobre a vida de pessoas, né? Eles são reais. O inferno existe. Nós temos visto nos dias atuais que a pregação sobre o inferno tem desaparecido dos púlpitos. Nós estamos ouvindo mais mensagens, né, de autoajuda, mensagens que massageiam o nosso ego, né? Teologias da prosperidade, mas é preciso lembrar que a Escritura está dizendo aqui: demônios existem, oprimem pessoas e o inferno também existe. Olha só, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Agora olha só o verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Irmãos, nós estamos vendo aqui um filme de terror. Imagine você, a cidade de Gadara, naquela época, não tinha luz elétrica, né? Então imagine você dentro de um barco, desembarcando ali numa praia, numa cidade estrangeira, porque era uma cidade de maioria grega, né? Jesus estava chegando numa cidade na fronteira, né? Não tinha essa luz elétrica maravilhosa, e de repente você vê vindo em sua direção um homem nu, gritando, né? Endemoniado, que vivia entre sepulcros, e dá-se a entender que ele aterrorizava os moradores ali daquela cidade, né? Olha só, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Irmãos, para você quebrar uma algema, para você quebrar uma cadeia, muitas vezes com ferramenta é difícil. E você imagina um homem conseguir quebrar algemas e cadeias só com a sua própria força, sem usar ferramentas? Que situação a desse homem, né? Mas vamos ver aqui o verso 6. Quando Jesus desembarca na praia, veja o que aconteceu. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Às vezes eu vejo pessoas dizerem que o diabo é o rei do inferno, que o diabo é o senhor do inferno. Estão enganadas. O diabo não é senhor de inferno coisíssima nenhuma. Jesus é o Senhor do céu, da terra, do mar e do inferno também. Porque até mesmo os próprios demônios reconhecem o seu senhorio. Até mesmo os próprios demônios têm que se curvar diante dele. Olha só,
quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou. Até os principados, até as potestades têm que se curvar diante de Jesus. Mas infelizmente tem muito ser humano que sequer presta essa referência a Jesus. Veja o que diz aqui Tiago capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios chegam a tremer diante do nome de Jesus. Até os demônios chegam a se curvar diante dele. Mas o ser humano o rejeita. O ser humano o resiste. O ser humano o provoca com blasfêmia. Mas nós estamos vendo aqui que principados, potestades e até mesmo os espíritos imundos se curvam diante dele e o adoram. Vamos ver aqui o verso 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, é interessante que a presença de Jesus é um alívio para nós, não é isso? Quando nós sentimos a presença de Jesus, nós sentimos paz, alegria, refrigério. Mas para os demônios, a presença de Jesus é um tormento. Para eles é um tormento. Porque eles sabem que a sua hora está chegando. Eles sabem que lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. E eles sabem que chegará o dia em que serão lançados no abismo por toda a eternidade. Então, para nós, a presença de Jesus é maravilhosa. Nós estamos pedindo por Ele, nós estamos clamando por Ele, nós o desejamos, nós queremos a sua presença. Mas para os demônios, a presença dEle é um tormento. Aonde o Evangelho chega, as trevas têm que se dissipar. Mas me chama também a atenção a situação desse homem. Veja só o verso 3, olha só. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Irmãos, preste bem atenção. Como eu estava dizendo, esse homem era ignorado, né, por aquela comunidade. Porque esse homem vivia entre os mortos. A habitação dele era nos sepulcros, né? Sem nome, sem propósito, isolado da sociedade, se ferindo. A sua humanidade estava sendo apagada, irmãos, porque veja a solução que encontraram para ele: prender o homem com correntes, com cadeias, como se fosse um animal, não é isso? Como se fosse um cachorro. Colocaram, olha, qual a solução para esse homem? Vamos prender. Colocava algemas, prendia ali, e ele se debatia, e a palavra chega a dizer que ninguém podia subjugá-lo. Sua humanidade estava sendo apagada, né? Para aquelas pessoas ali não era nada, um animal qualquer. Amarra ele aí, prende ele com cadeias, deixa ele aí, ignorado. Mas sabe o que eu acho interessante em Jesus? Que mesmo sendo seguido por multidões, mesmo sendo apertado ali pelas multidões, ele enxergava a dor humana. Foi assim com a mulher samaritana, não é isso? Ele chega em Samaria, cansado, com sede, mas ele vai levar salvação para uma mulher que era mal vista ali em Samaria, né? A mulher samaritana foi tirar água no poço ao meio-dia, quando na realidade o horário das mulheres tirar água no poço era 9 horas da manhã. Por que a mulher samaritana foi meio-dia? Porque provavelmente ela era discriminada pelo seu modo de vida pelas outras mulheres.
Então ela queria ir num horário que não tivesse outras mulheres lá. Mas aí ela encontra o Salvador. Ela vai e recebe ali uma palavra de esperança. E agora, Jesus está se dirigindo a um homem que uma comunidade em Decápolis não está nem aí para ele. Jesus está se dirigindo a um homem que vive como um animal, nos sepulcros, uivando como um lobo. Irmãos, o pecado e a opressão espiritual têm escravizado o ser humano também nos dias de hoje. Quem não tem Deus na vida vive acorrentado. Nós estamos vendo pessoas que eles não estão usando ali um grilhão, não estão usando ali uma algema, mas estão acorrentados pelo pecado. Estão acorrentados pelas drogas, estão acorrentados pela bebedeira, estão acorrentados pelos pecados. E não têm paz, e vivem como animais. E muitas vezes eu também sou assim. Muitas vezes eu sou como os moradores de Decápolis. Eu passo por essas pessoas e os ignoro. Muitas vezes eu também faço a mesma coisa que aqueles moradores de Decápolis. Eu passo, vejo pessoas acorrentadas no pecado, acorrentadas na bebedeira, acorrentadas na blasfêmia. E eu simplesmente ignoro, assim como os moradores de Decápolis faziam. Irmãos, preste bem atenção, não se resolve questões espirituais com cadeias e correntes. Aquelas pessoas sabiam que tinha alguma coisa errada com aquele homem. Ninguém vive dia e noite num cemitério uivando como um lobo. Ninguém anda pelado dia e noite pelas ruas, acorrentado, quebrando correntes. Ninguém conseguia segurar esse homem. A palavra chega a dizer que ninguém podia subjugá-lo. Mas sabe qual foi a solução para os moradores daquela cidade? Deixar ele aprisionado, com correntes, com cadeias, né? Era melhor aprisionado do que livre. Era uma solução mais fácil. Era melhor ignorar. Deixa ele para lá, não é parente meu. Não é isso? Mas Deus não tem lata de lixo. Aquele homem precisava de salvação. Aquele homem precisava de esperança. E Jesus está indo na sua direção para operar um grande milagre ali. Prosseguindo aqui, olha só, no verso 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu fico imaginando os discípulos naquela situação. Um lugar escuro, perto de um cemitério, um homem nu, uivando como um lobo, e Jesus ali expulsando aquele demônio. Pergunta para ele o nome, ele fala: Legião, porque somos muitos. Sabe quantos soldados tinham uma legião romana? 6.000 soldados. 6.000 soldados. Então, no mínimo e por baixo, 6.000 demônios, né, na vida daquele homem. Então, veja só. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitando-se, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Algumas coisas me chamam a atenção aqui, irmãos. Primeiro, você percebeu aqui, algumas pessoas têm mania de falar em batalha espiritual. Eu não estou vendo batalha nenhuma aqui, eu estou vendo demônios se submetendo.
Eu estou vendo demônios se curvando. Eu vejo aqui demônios implorando ao Senhor Jesus. Jesus está ordenando, ele não está lutando, ele não tem nenhuma batalha acontecendo aqui. Aqui nós estamos vendo demônios curvados, subjugados, pedindo que lhes deixe entrar numa manada de porcos. Tem uma manada de porcos passando ali, não nos mande para fora, deixe-nos entrar naqueles porcos, né? Interessante. Por que será que Jesus permite, né, que aqueles demônios entrassem naqueles porcos? Jesus poderia simplesmente expulsar aqueles demônios, né? Mas eles fazem um pedido, pede para entrar numa manada de porcos que estão ali. E a palavra diz que Jesus o permitiu. Porque eu particularmente tenho duas visões sobre esse assunto. A primeira é que Jesus está mostrando autoridade. Se ele não permitisse, eles não iam entrar. Mas ele permitiu. Então ele está mostrando que quem decide é ele. Ele está mostrando que quem dá as ordens é ele. Segundo motivo, sabe qual é? Dar uma lição nos moradores daquela cidade. Sabe por quê, irmãos? Aquele homem vivia naquela cidade nu, morando em sepulcros, uivando como um lobo, um lunático, que quebrava correntes e algemas, e a solução para eles, sabe qual foi? Acorrentá-lo, mantê-lo como um animal, como um cachorro, como se não fosse um ser humano. Para eles, o que importavam era a sua vida diária. Comprar, vender, comer, beber, casar e dar-se em casamento. Assim como Jesus falou lá em Mateus 24. Porque como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio a destruição e não perceberam. Tem alguma coisa errada em comer, beber e dar-se em casamento? Não, não tem nada errado. Mas Jesus está mostrando que aquelas pessoas começaram a acreditar que a vida se resumia a isso. Comer, beber, casar, dar-se em casamento, vender, comprar, dormir, no outro dia tudo de novo. Levantar, trabalhar, e ignorava aquele homem ali. Jesus vai dar uma lição naquelas pessoas. Os demônios pedem para entrar ali naquela manada de porcos, e Jesus permite. O que a palavra diz? Que os porcos se precipitaram no abismo, se atirando ali no mar da Galileia. Vamos ver o que aconteceu? Olha só. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Para mim, o terceiro motivo de Jesus permitir que os demônios entrassem nos porcos. Se Jesus tivesse chegado ali e expulsado o demônio daquele homem, vocês acham que as pessoas ali iam se preocupar com isso? Não. Aquele homem, há muito tempo está ali, uivando como um lobo, andando nu para baixo para cima, vivendo em sepulcros. As pessoas não estavam nem aí. Se Jesus chegasse e expulsasse o demônio, muito provavelmente ninguém nem perceberia nada. Mas por causa do prejuízo que aquelas pessoas tomaram, agora vai dar repercussão. Olha só o que aconteceu. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse
da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e se admiraram. Está vendo aí? Como eu disse, se Jesus simplesmente expulsasse aquele demônio, vamos falar aqui em bom português, não daria muito ibope, não. As pessoas não estavam ligando para aquele homem, não. Mas quando chegou para eles, que os rebanhos deles se precipitaram no mar, e todo mundo tinha que ir lá ver. Vamos lá, porque agora doeu no bolso. Vamos lá ver, porque agora o prejuízo é grande. 2.000 porcos lançados no mar. E quando eles chegam, o homem que antes uivava como um lobo, um homem que antes nem as cadeias podiam lhe prender, está sentado nos pés de Jesus, está vestido, está em perfeito juízo, está ensinando, está ouvindo o ensino do mestre. Que bênção Jesus trouxe, não só para aquele homem, para a família dele também, para aquela cidade também. Você já pensou você viver numa cidade em que de vez em quando você encontra com um homem pelado, correndo pela rua, gritando, endemoniado, e que você passa perto de um cemitério e você toma até um susto, porque ele pula lá de dentro? Esse homem agora está em paz, está liberto, está sentado ali, está em sã consciência. Você pensa que aqueles moradores agradeceram a Jesus? Não. Cadê os nossos porcos? Vem cá. Vai lá, pularam, olha lá, tudo morto. Lá dentro do mar de Tiberíades, olha lá, tudo morto lá dentro. Sabe o que fizeram? Chegaram para Jesus, ao invés de lhe dar glória, ao invés de lhe agradecer, eles pedem para que Jesus se retire. Pedem para que Jesus deixe a sua cidade. Sabe por quê? Porque eles estavam mais preocupados com seus prejuízos do que com seres humanos. Eles estavam mais preocupados com suas posses do que com gente. Mas como eu disse aqui, Deus não tem lata de lixo. Ele precisava salvar aquele homem. Como eu disse aqui, muitas vezes, eu sou como aqueles moradores de Decápolis. Está cheio de endemoniado gadareno passando por mim, todos os dias. E por causa da minha insensibilidade, por causa da dureza do meu coração, muitas vezes eu deixo de proclamar essa palavra para essas pessoas. Jesus está dando uma lição naquela comunidade. Você pensa que o prejuízo deles foi só esses 2.000 porcos? Está enganado. Foi muito maior do que isso. Sabe por quê? Porque o mar da Galileia era um reservatório de água potável. Eles bebiam daquela água. E agora tem 2.000 porcos mortos ali dentro. Jesus está mostrando para eles que vida vale mais do que o lucro. Jesus está mostrando para eles que o ser humano importa. Existem pessoas, irmãos, que mesmo vendo sinais e prodígios, eles não querem crer. O povo conhecia aquele homem de muito tempo já, muito tempo sofrendo com aquele homem. Estão vendo ali um milagre. Estão preocupados com suas posses. Estão preocupados com a sua renda ali. Então Jesus está dando uma lição àquelas pessoas. Da mesma forma, hoje em dia, você pode levar essa palavra, você pode proclamar as verdades de Deus, mas tem pessoas que o coração é tão duro que ele rejeita, ele não crê. Tem pessoas que, se você disser para ele que o remédio X ou Y vai resolver o problema dele, ele nem vai no médico, ele corre lá, compra o remédio e toma. Mas se você disser para ele que Jesus é a solução para o problema dele, ele quer duvidar. Ele não acredita. Então, nós vamos proclamar as verdades.
nós vamos anunciar as verdades. Muitas pessoas vão ver sinais, vão ver prodígios, vão ver maravilhas, mas não vão se submeter ao senhorio de Cristo, como os moradores ali de Decápolis. Sabe o que eu acho interessante aqui nessa palavra? Uma cidade inteira rejeitou Jesus, pediu que ele fosse embora. Mas aquele homem não, ele queria ir junto. Olha aqui o verso 18. Tendo, porém, Jesus, porém, não, vamos no verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizeram, e todos se admiravam. Que coisa maravilhosa, hein? Um homem que vivia em sepulcros passou a dar vida aos que verdadeiramente estavam mortos, né? Vivia em sepulcros, mas foi ressuscitado para a glória de Deus, e agora ele leva a palavra da verdade para aqueles que verdadeiramente estão mortos. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Eu quero finalizar essa palavra aqui, chamando aqui a sua atenção para uma coisa muito importante. Nós cruzamos com endemoniados gadarenos todos os dias, irmãos. Todos os dias eles passam por nós. Nós não podemos deixar que o nosso coração se endureça. Nós não podemos fazer como os moradores de Decápolis, que acharam que a solução para aquele homem era acorrentar e largar lá como um animal. Não. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho tem o poder de libertar. A palavra chega a dizer que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Que maravilha para esse homem. Você já parou para pensar na família desse homem? Que tristeza que essa família vivia. Ver um ente querido numa situação daquela, mas agora estão vendo ele restaurado. Glória a Deus. Que nós também possamos levar esse alívio para essas pessoas que estão sofrendo, para essas pessoas que estão com suas vidas despedaçadas. Jesus Cristo te deu poder e autoridade, irmãos. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra da verdade. Essa palavra é poderosa. Nós precisamos proclamar esse evangelho, porque foi o que Cristo fez na vida daquele homem. E ele queria seguir com Jesus, mas mostrou para nós que a verdadeira missão começa dentro de casa. Volta para os teus. Talvez você não pode ir lá na China, como alguns missionários estão. Talvez você não possa ir lá no Paquistão. Talvez você não possa ir lá na Malásia. Mas volta para os teus e anuncia-lhes tudo quanto Deus te fez. Amém, amados? Vamos agradecer ao Pai pela sua palavra. Pai Santo, tem misericórdia, ó Pai. Quantas pessoas, ó Deus, sofrendo como esse homem. E muitas vezes, ó Deus, eu os ignoro. E muitas vezes, ó Pai, eu sou como os moradores de Decápolis, ó Pai. Por causa da dureza do meu coração. Mas eu oro nesse momento, Pai, que milagre maravilhoso. Que cura maravilhosa tu operaste na vida desse homem, ó Deus. Não permitas, ó Pai, que eu seja insensível à dor do meu próximo. Não permitas, ó Pai, que eu comece a achar que correntes e cadeias são suficientes para resolver os problemas das pessoas. Ó Pai, nos ensina a interceder. Nos ensina a proclamar a verdade do Evangelho. Porque a Tua palavra nos diz que o Evangelho é o poder de Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero orar pedindo ao Senhor que nos dê essa coragem. Vai, volta para os teus, conta-lhes tudo que Deus te fez. Nos dê essa coragem, ó Pai, para testemunhar para as pessoas que estão à nossa volta tudo que o Senhor tem feito por nós.
quebranta o nosso coração. Trabalha em nós. Derrama o teu Espírito Santo, Pai. Quero interceder nesse momento aqui, ó Deus, pela congregação do Cascato, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, ó Deus. Pedindo-te também pela vida da nossa irmã Clara, ó Deus, que o Senhor possa consolar o seu coração, da sua família. Pedindo-te, ó Pai, que o Senhor possa operar no meio dos moradores desse bairro, ó Pai. Para que assim como aquelas pessoas viram o teu agir, ó Deus, eles também possam, ó Deus, ser impactados, ó Deus, pelo poder do teu Evangelho Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, ó Pai. E que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero pedir-te, ó Deus, uma semana abençoada. Concede livramento para o teu povo. Concede saúde para a tua igreja. E que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós possamos, ó Pai, honrar o teu nome, mais uma vez, através das nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe. O culto está encerrado.